Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou explicar o passo a passo para tricotar este lindo colete infantil. Na sequência, eu vou deixar a lista de materiais. Vamos iniciar nosso colete. Então, eu montei esse novelo aqui para facilitar o meu trabalho. Eu separei as cores do novelo, tá vendo aqui, ó, o branco, o cinza claro, o cinza escuro e tem o marrom. O colete do meu filho, ele vai ser composto por faixas. Eu vou trabalhar com 2 cabos do fio, porque esse fio, ele é bem fino, ó. Então, vou trabalhar com 2 cabos. Vou separar aqui um pedaço do fio. Vou girar para fazer aquela argolinha. Puxo o fio por dentro e vou utilizar a agulha de tricô de número 6. No caso aqui, a agulha circular, mas eu vou trabalhar como se fosse uma agulha reta. Coloco a agulha dentro da argolinha e dou uma puxada. Então, pessoal, 48 pontos na agulha. Aqui está os 48 pontos que eu coloquei na agulha. Nós vamos começar a tricotar a barra do colete. Deixa eu dar uma ajeitada aqui nos fios que estão aqui um pouco enrolados. Vou dar uma ajustada aqui na agulha. Então, o primeiro ponto será o ponto de borda. Eu vou colocar ele na agulha da mão direita sem fazer, ó. O próximo ponto, ponto meia. E o próximo, que será o terceiro ponto, ponto meia. Então, o primeiro ponto é o ponto de borda, que é sem fazer, e 2 pontos meia. Próximo ponto será ponto tricô. 1 tricô, 2 tricô. Vou dar uma ajeitada aqui na agulha, nos pontos. Próximo ponto, ponto meia, mais 1 ponto meia. E na sequência, ponto tricô. 1 ponto tricô, 2 ponto tricô. E vocês vão nesse ritmo até o final da carreira. Bom, pessoal, estou aqui no final da primeira carreira. Vou tricotar aqui o penúltimo ponto, que será feito em ponto meia. E o último ponto eu vou fazer em tricô, porque é o ponto de borda. Toda vez que for o último ponto, será tricotado em ponto tricô. Finalizei aqui a primeira carreira, ficou dessa maneira. Pessoal, tá chovendo muito e eu coloquei aqui o iluminador, então por isso que está aparecendo esse círculo, tá? Porque tá muito escuro. Então, eu virei a agulha, agora nós vamos iniciar a segunda carreira. O primeiro ponto, ponto de borda, eu só coloco na agulha da mão direita. Agora, eu vou observar aqui os pontos, ó, como eles se apresentam. Onde for ponto tricô, eu vou fazer tricô. Onde for ponto meia, eu vou fazer meia. Então, aqui está se apresentando em tricô. Então, eu vou tricotar
um ponto tricô, próximo ponto tricô. Vou observar aqui, eu tenho 2,6, então vou fazer 1,6, 2,6. Vou observar os dois próximos pontos, estão em tricô. Então, vou tricotar um tricô, 2 tricôs. E eu vou nesse ritmo até o final da segunda carreira. Terminei a segunda carreira, agora eu vou tricotar mais 6 carreiras nesse ponto barra 2 por 2. Aqui está o resultado, as 8 carreiras tricotadas no ponto barra 2 por 2. Terminamos, então agora nós vamos começar a tricotar o corpo do colete. Vou dar uma ajeitada aqui no fio. Deixa eu dar mais uma puxadinha aqui. Bom, então, nós vamos iniciar o primeiro ponto. Coloco na agulha sem fazer, tá? E o segundo ponto, eu vou fazer um ponto tricô. Próximo ponto, ponto meia. Próximo ponto, ponto tricô. Próximo, ponto meia. E assim sucessivamente até o final da carreira. Terminei a primeira carreira, virei aqui o meu trabalho, vou iniciar a segunda carreira. Vou dar aqui uma puxadinha, uma ajustada no fio. Então, terminei a primeira carreira, agora é a segunda carreira. O primeiro ponto de borda, só coloco na agulha da mão direita. Agora, eu vou observar aqui, vou fazer um ponto meia, na sequência, um ponto tricô. Ponto meia, ponto tricô. Então, aqui na segunda carreira, onde for ponto meia, eu faço um tricô. Onde for ponto tricô, eu faço meia. Os pontos, eles vão se desencontrar. Vocês vão fazendo essa sequência até o final da segunda carreira. Terminei a segunda carreira, vou virar o trabalho, eu vou iniciar a terceira carreira. Então, aqui nós podemos ver a barra e a primeira e a segunda carreira tricotada. Aqui na terceira carreira, eu vou repetir o que eu fiz na primeira. E na quarta carreira, eu vou repetir o que foi feito na segunda. Vou continuar tricotando desta forma até atingir 11 centímetros. Quando atingir 11 centímetros, eu retorno aqui com vocês para a gente poder trocar a cor
do fio. Tricotei 11 centímetros com o fio cinza escuro. Agora eu vou colocar esse fio aqui, ó, o cinza claro. Lembrando que eu estou trabalhando com 2 cabos. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar essa parte aqui do cinza escuro. Cortei um pedaço. Agora eu vou pegar o fio, o cinza claro, e eu vou fazer um nó bem simples, próximo à agulha de tricô, tá? Um nozinho bem simples, ele tem que ficar bem justo e bem firme. Depois eu vou explicar como nós vamos esconder esses pedaços de fio aqui, o cinza claro e o cinza escuro, ó, vai sobrar um pedaço. Deixa bem firme, ok? Olha lá. Agora, nós vamos continuar a tricotar como estávamos tricotando com o fio cinza escuro. Então, esse é o lado direito da peça. Eu vou repetir o que foi feito na primeira carreira. Então, ó, primeiro ponto, ponto de borda, eu vou colocar aqui, ó, na agulha que está na mão direita. O primeiro ponto, quer dizer, o próximo ponto, ponto tricô. O próximo ponto, eu vou tricotar em ponto meia. Próximo, ponto tricô. Próximo, ponto meia. Então, eu vou repetir o que foi feito na primeira carreira. Quando terminar essa carreira, eu vou para o lado do avesso da peça. Eu vou repetir o que foi feito na segunda carreira. Na segunda carreira, eu vou verificar quando o ponto for ponto tricô, eu faço meia. Quando for ponto meia, eu faço tricô. E vocês vão continuar a tricotar com o fio cinza claro até atingir 11 centímetros. Atingiu 11 centímetros, vocês vão cortar o fio e vocês vão colocar o fio na cor branca e vão tricotar 8 centímetros com o fio branco, ok? Eu vou continuar aqui tricotando e quando finalizar eu retorno. Terminei de tricotar. Então, deixa eu dar uma ajeitada aqui na agulha. Essa parte branca tricotei 8 centímetros. O cinza claro 12 centímetros. E o cinza escuro mais 12. Agora, nós vamos fazer a cava. Vou fazer um ponto tricô. E na agulha vai ficar, ó, 2 pontos. Com a agulha da mão direita, eu vou puxar, ó, o segundo ponto para frente. E o primeiro ponto, eu vou passar por dentro do segundo, ó. Então, eu arrematei o primeiro ponto. Vou fazer novamente. Agora, eu vou fazer um ponto meia. Ficou 2 pontos na agulha. Puxo o segundo ponto para frente e passo o primeiro ponto por dentro. Então, é dessa forma que será feito o arremate. Eu vou arrematar aqui 5 pontos para poder fazer a cava do nosso colete. Depois que eu arrematar esses 5 pontos, eu vou continuar a tricotar a carreira normalmente, respeitando o desenho do ponto, do colete. Aqui, ó, como já tá ficando, tá? Os pontos arrematados. Então, eu vou continuar aqui meu trabalho, lembrando que tem que arrematar 5 pontos para a cava do colete.
Estou no final aqui da carreira, arrematei aqueles 5 pontos do lado direito e agora, ó, estou finalizando a carreira. O último ponto eu fiz em tricô. Então, aqui, ó, do lado direito, foi arrematado 5 pontos para a cava. Vou virar o trabalho e, após eu virar o trabalho, eu vou continuar a tricotando, mas eu tenho que fazer o arremate de 5 pontos desse lado do trabalho também. Deixa eu dar uma ajeitada aqui na agulha. Então, ó, primeiro ponto eu coloco na agulha sem fazer. Vou fazer agora um ponto meia. Ficou 2 pontos na agulha, ó, eu faço o arremate normal, ó. Faço um ponto tricô, 2 pontos na agulha, ó, e faço o arremate. Lembrando que desse lado nós temos que arrematar 5 pontos também para a cava do colete. Terminando aqui o arremate, eu vou continuar a tricotar até o final da carreira. Estou no final da carreira, ó. Estou agora no último ponto, fiz o último ponto em tricô. Vou dar uma ajeitada aqui no fio e está pronto, ó. Então, vocês podem observar que aqui do lado direito tem os 5 pontos arrematados, que é a cava, e do lado esquerdo também. Agora, eu vou continuar a tricotar mais 4 centímetros com esse fio branco. Aí, eu vou medir. Atingiu 12 centímetros com o fio branco, porque eu já havia tricotado 8 com mais 4, 12. Aí, eu vou trocar para o fio marrom e vou tricotar mais 12 centímetros. E a última carreira, eu vou arrematar e finalizar essa parte das costas do colete. Eu vou continuar aqui o trabalho e quando eu chegar no final, eu retorno e mostro o resultado para vocês. Terminei de tricotar a parte com o fio marrom. Vou dar um nozinho aqui, ó, porque eu já recortei o pedaço do fio para ficar bem firme. Então, esse é o resultado das costas, tá? Aqui, ó, a parte cinza escura do fio, a parte cinza claro. Aqui nós temos a parte branca com a cava e aqui a parte marrom. A última carreira eu fiz o arremate, ó, como ficou, esse foi o resultado. O arremate é feito daquela mesma forma que foi feita a cava do colete, tá? Então, esse é o resultado das costas. Eu já tricotei a parte da frente. Vou mostrar aqui pra vocês, eu tricotei uma outra agulha, tá? Agulha reta, mas é o mesmo procedimento. Então, vocês vão fazer a parte da frente igual essa, ó. 12 centímetros com essa parte da cor aqui, ó, cinza escuro, 12 centímetros com cinza claro, ó, tem que estar no mesmo tamanho, tá vendo aqui que eu tô medindo? O cinza claro também, ó, tem que estar também no mesmo tamanho, 12 centímetros. A parte branca do fio, ó, aqueles 5 pontos que foram arrematados também tem que estar no mesmo tamanho, né? Totalizando 12. E tem a parte marrom. Eu tricotei 2 carreiras aqui, ó, na parte marrom. Por quê? A partir da parte do fio marrom, a gente vai fazer a gola do colete. E essa gola será uma gola em V,
tá? Então, vocês vão tricotar dessa forma aqui, ok? Então, a minha parte da frente também já está pronta. Nós vamos agora dar continuidade, eu vou explicar como nós faremos a parte da gola, gola em V, ok? Vou dobrar aqui a parte das costas e vou deixar aqui do lado para a gente poder continuar o trabalho. Então, vamos começar agora a tricotar a cava da gola. Eu coloquei aqui um marcador no centro e dividi os pontos. Então, do lado esquerdo aqui eu coloquei 19 pontos e do lado direito também 19. O marcador tá aqui no centro. Então, vou ajeitar aqui a agulha e nós vamos começar a tricotar a cava. Então, o primeiro ponto é o ponto de borda, eu só coloco ele na agulha aqui da mão direita e eu vou tricotar aqui, ó, 1,6, um ponto tricô, 1,6, um ponto tricô, 1,6, outro ponto tricô. E vou respeitar o desenho do ponto, tá? Então, eu separei aqui 19 pontos. Vocês estão vendo aqui o marcador rosa. Então, um ponto é o ponto de borda. E os outros 18 pontos, eu vou tricotar normalmente. Até chegar aqui no fim, onde eu posicionei o marcador, tá? Então, tô aqui tricotando, já tá quase no final, ó. Então, vou fazer aqui um meia, vou fazer um tricô. Então, cheguei aqui no marcador, tá? Tricotei os 19 pontos, ó. Então, essa parte ficou dessa forma. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou virar aqui o trabalho pro lado do avesso. E, para facilitar o meu trabalho, eu vou pegar um alfinete, vou tirar a agulha aqui, vou pegar um alfinete e vou colocar os outros 19 pontos que eu não estou trabalhando, eu vou colocar nesse alfinete aqui para mim poder preservar ele. Por quê? Porque nós, nesse momento, vamos trabalhar somente com 19 pontos de um determinado lado, tá? Então, o outro lado, para não ficar também com uma agulha, eu vou colocar no alfinete. Ah lá. Então, coloquei aqui no alfinete, tá preservado. Estou com o trabalho voltado para o lado do avesso. Ok? Então, agora eu vou continuar. Para fazer a cava, né? A nossa cava da gola vai ser no formato de V, degote V. Então, o primeiro ponto aqui, ó, eu posso fazer um ponto normal, ou se não, eu posso também fazer um ponto de borda, mas eu vou fazer um ponto, ó, vou fazer um ponto tricô. E vou fazer um ponto meia. Vai ficar 2 pontos na agulha. Eu vou passar o primeiro ponto por dentro do segundo ponto. Eu vou arrematar, tá? O arremate eu já expliquei como que é feito. Então, vocês, toda vez que vocês forem pro lado do avesso, vocês vão arrematar um ponto. Então, eu arrematei aqui um ponto e eu estou continuando a tricotar normalmente, tá? Então, ó, um ponto tricô,
um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, e eu vou nesse ritmo até o final da carreira. Então, nessa carreira aqui do lado do avesso, eu fiz um arremate de um ponto, de apenas um ponto, tá? Tô quase aqui no final. Ó, vou virar o trabalho. Bom, já finalizei, né? Vou virar o trabalho. Agora, eu vou começar novamente, ó. Virei o trabalho para o lado direito. Aí, o primeiro ponto de borda. E eu vou tricotar, vou respeitar o desenho, ó. Um ponto meia, um ponto tricô, um ponto meia, um ponto tricô. Vou tricotar aqui o lado direito normalmente, eu já estou na terceira carreira, tá? Esse fio é bem fino, então ele enrosca muito. Meia, tricô, ponto meia, ponto tricô, ponto meia, ponto tricô, meia, tricô, ponto meia. Terminei aqui a terceira carreira. Agora, eu vou virar do avesso, tá? Virei aqui. Aí, o que que eu vou fazer aqui na quarta carreira? Ó. Então, aqui na quarta carreira, eu vou arrematar um ponto. Então, faço aqui um ponto meia, faço um ponto tricô. Ficou 2 pontos na agulha, vou dar uma puxadinha aqui. Aí, eu vou fazer o arremate, ó. O primeiro ponto, eu passo por dentro do segundo, ó. Fiz um arremate. Então, diminui um ponto. Agora, eu vou seguir tricotando a quarta carreira normalmente, tá? Então, vou respeitar aqui o desenho do ponto. Então, eu vou fazer um meia, um tricô, um meia, um tricô, um meia, um tricô, até o final da carreira, tá? Lembrando, pessoal, que eu tô trabalhando com a agulha circular, mas é para facilitar o meu trabalho, porque é uma agulha leve. Mas eu estou trabalhando com a agulha circular como se fosse com uma agulha reta. Então, vocês podem trabalhar com a agulha reta, tá? Terminei aqui, ó. Ah lá. Deixa eu puxar aqui, ó, a agulha, os fios. Então, já dá para ter uma noção de como vai ficar esse lado aqui, ó. Olha aqui a parte da cava, tá? Da gola. Então, vocês vão continuar a tricotar dessa forma, sempre do lado do avesso, vocês vão arrematar um ponto até sobrar 6 pontos na agulha. Eu vou continuar aqui o trabalho, quando eu finalizar eu retorno. Terminei esse lado aqui da cava da gola, ó. Já arrematei os pontos, então eu arrematei 13 pontos e sobrou 6. Agora, eu vou cortar aqui o fio. E aqui dá para vocês terem já o resultado e a visão da cava da gola, tá? Então, eu fiz esse lado aqui. Agora, aqueles pontos que eu coloquei no alfinete para preservar eles, eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui desse lado, ó, eu vou fazer com esses pontos que estão aqui no alfinete,
Então, eu terminei aqui a gola, né? Dá para vocês terem aí a visão, ó. Agora uma visão melhor. Como eu terminei a gola, eu vou fazer a união, tá? Das duas partes. Então, aqui, eu vou pegar essa parte da frente e vou unir com a parte de trás. Também vou usar o marcador. Então, vou contar aqui quantos pontos, né? São 6 pontos. Vou colocar um marcador para me poder ter uma base. Vou pegar a parte da frente e vou posicionar junto com a parte das costas. Ah lá. Tá? Tem que ficar bem juntinho. E essa costura tem que ser feita com a peça no avesso. Tá? Não pode ser feita no direito. Vou usar aqui a agulha de crochê. E aí, eu vou fazer a costura através do ponto baixo em crochê. Quem quiser fazer a costura com aquela agulha de tapeceiro e costurar normalmente, ok. Também é a mesma coisa, mas ó, eu prefiro fazer a costura em crochê. Todas as peças aqui do canal, eu faço a costura, a união das partes que eu tricotei, tudo em ponto baixo em crochê, ó, tá? Então, não tem segredo, ó, eu vou fazendo em ponto baixo. Eu pego uma perninha da parte da frente, uma perninha da parte das costas, passo a agulha de crochê com o fio por dentro das duas perninhas e puxo para cima. Ó, vou pegar a outra perninha, com a ponta da agulha, ó, puxo o fio por dentro e faço o ponto baixo em crochê. Eu prefiro assim porque o acabamento fica bem mais bonito, fica bem mais firme. Com o tempo, com a quantidade de lavagem, a tendência é soltar essa costura. Quando é feito no crochê, fica bem firme, ó, tá? Fica bem mais firme e o acabamento fica bem mais bonito. E eu vou fazer essa costura em toda a parte da peça. Onde houver necessidade de fazer a união da peça, eu vou utilizar o ponto baixo em crochê. Tô quase finalizando aqui. Ó, então tem que ter um cuidado para colocar o ponto com ponto, para não ficar torto, não ficar repuxado, tá? É bem simples. Tem mais um pontinho aqui. Ó, vou pegar essa perninha, pego a perninha da peça de trás, puxo o fio no meio, faço um ponto baixo, tá? Aqui eu vou fazer um ponto baixo, vou puxar o fio para arrematar, ó. Vou cortar com a agulha, desculpa. Vou cortar com a tesoura. Aqui. Cortei, retirei o fio, agora eu dou uma puxada, ó, para ficar firme. O marcador eu vou tirar, porque o marcador foi utilizado para mim poder ter a posição aqui exata, né, das duas partes. Deixa eu dar uma puxadinha aqui no fio, que ele ficou meio retorcido. Ah lá, vou puxar. A agulha de crochê, pessoal, vocês podem fazer um acabamento, tá? Esses pedacinhos de fio, ó, vocês podem esconder.
Eu ia puxar para tirar o fio retorcido, eu vou aproveitar, eu já vou esconder esse pedaço de fio que ficou, ó. Então, eu faço dessa forma para ir escondendo esses pedacinhos de fio que fica quando a gente finaliza a peça, tá? Ó, eu vou puxando por dentro. E aí, eu vou dar um nozinho normal mesmo. Ah lá, dei um nozinho. Mais uma puxadinha, vou dar mais um nozinho. De uma forma que fique firme, tá? Não pode ficar repuxado, senão fica feio. E agora eu vou cortar. Ó, cortei. Então, aqui, essa parte ficou pronta, tá? É dessa forma que vai ficar o acabamento, ó. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado do colete. Vou aproximar aqui, olha a costura, ficou bem bacana. Esse lado aqui eu também vou fazer a mesma coisa, ó. Tá? Dá pra ver aqui a cava, né, do decote. Agora, vamos ver aqui ao lado direito, como ficou a costura do lado direito. Então, é isso, pessoal. Eu acho que com ponto baixo em crochê, o acabamento na peça fica bem mais bonito e fica bem mais firme, tá? Então, o colete aqui já tá tomando forma. E eu vou finalizar aqui a costura do outro lado e daqui a pouco eu volto aqui com vocês. Vamos começar o acabamento aqui da gola, ó. Vou pegar um pedaço do fio. Com a agulha de crochê, eu vou puxar, ó, um pedaço do fio, vou fazer um ponto baixo em crochê. Vou dar uma puxadinha aqui para ficar firme. Tiro a agulha de crochê, pego a agulha de tricô e coloco no primeiro ponto. Então, ó, já coloquei o primeiro ponto na agulha de tricô. Vou colocar o segundo ponto, ó. Vou fazer a mesma coisa. Puxo o fio, deu uma escapada, o fio é fino. Vou puxar novamente, ó, aí eu coloco o segundo ponto na agulha de tricô. Ó, agora eu tenho 2 pontos. Vou repetir, vou fazer a mesma coisa para colocar o terceiro ponto. E eu vou fazer esse processo ao redor da cava da gola, tá? Coloquei aqui todos os pontos na agulha de tricô, lembrando que os pontos foram colocados com a peça do lado do direito, tá? Então, ó, agora nós vamos começar a tricotar o ponto barra 2 por 2. Vou ajeitar aqui a agulha e os pontos. Não tem segredo, tá? É o mesmo ponto da barra. Então, o primeiro ponto aqui, ponto sem fazer, que é o ponto de borda. Próximo ponto, ponto em tricô. Mais um ponto em tricô. Próximo ponto, ponto meia, mais um ponto meia. Próximo ponto, ponto em tricô, mais um ponto em tricô. Os próximos 2 pontos, vou fazer um meia, 2 meia. E eu vou nesse ritmo até o final da carreira. Quando chegar no final da carreira, eu vou voltar ao trabalho e vou continuar tricotando até chegar
em 4 centímetros. Tricotei aqui, ó, 4 centímetros no ponto barra 2x2, ó. É igual o ponto da barra do colete. Eu expliquei como tricota esse ponto no início do vídeo. Olha aqui o resultado. Eu vou virar aqui, por quê? Porque agora eu vou fazer o arremate dos pontos que eu também já expliquei aqui no vídeo como é feito o arremate, tá? Então, aqui, ó, primeiro ponto. Vou colocar ele na agulha sem fazer. O próximo ponto, vou fazer em tricô. O primeiro ponto, ó, tem 2 pontos. O primeiro ponto, eu passo por debaixo do segundo, ó, e deixo cair o ponto. Então, isso aqui já foi explicado, tá? Vou fazer novamente, ó. Fazer um ponto, na agulha vai ficar 2 pontos. Segundo ponto, eu puxo, dou um espaço e passo o primeiro por dentro. Tá? O arremate, vocês vão fazer até o final da carreira. Aqui está, ó, o arremate, tá? Olha como ficou. Então, eu tricotei 4 centímetros e na última carreira eu fiz o arremate, ó. Ficou bem feitinho, tá? Vou usar uma agulha de tapeceiro para poder fazer a costura aqui no centro, ó, dessa parte aqui, que é o que dá o charme no decote V. Virei a peça no avesso para poder fazer a costura. Já coloquei, ó, a agulha de tapeceiro no fio. Aqui, ó, tem a costura do lado do avesso, tá? Então, eu vou dobrar aqui e a costura desses 4 centímetros de barra, eu vou fazer rente com a costura aqui do lado do avesso, da barrinha aqui da gola. Então, eu já posicionei, agora eu vou puxar o fio. E com a agulha aqui de tapeceiro, ó, tá vendo? Eu vou colocar bem rente, ó, com aquela costura. Vou pegar a perninha aqui e vou naquela costura aqui, ó, da barra da gola. E aí, eu vou começar a costurar, ó. Vou dar uma puxadinha para ficar bem firme, ó. Não precisa ser com muita força, para não ficar franzido. Então, ó, peguei 2 perninhas aqui, tá vendo? Aí, eu vou puxar o fio. Deixar um pedaço grande, agora eu tô com dificuldade para puxar. Mas tá dando certo. Com muito cuidado, ó, para não ficar repuxado, né? Vou pegar a próxima perninha. Ah lá. Agora eu vou pegar aqui, ficou 2 perninhas, eu puxo o fio. E é dessa forma que a gente vai costurando e vai dando formato aqui da gola, tá? Da gola V, não é aquela gola redonda, né? Esse colete, como eu mencionei aqui no vídeo, eu tô fazendo pro meu filho. Então, tá chegando a época aí, vai começar o frio. E às vezes à tarde é calor, mas fica aquele ventinho, né? Então, ele pode tirar a blusa e ficar com a camiseta e colocar o colete por cima quando ele for para a escola. Então, é uma receita bem simples, com pontos, né? Os pontos são simples. Quem tem aí conhecimento básico no tricô, consegue fazer um colete como esse, né? Infantil e também um colete para adulto. Eu usei 3 novelos.
né, do novelo do Plus, é da Cotes Corrente. Eu gostei muito desse fio, porque ele é fino, que eu tô trabalhando com 2 cabos. Ele é fino, mas com 2 cabos fica fácil de trabalhar, de utilizar ele. E ele é meio acetinado. Então dá a impressão que a peça assim tem um pouco assim de brilho e é muito macio. Para criança vai ficar bem confortável, não vai ficar pinicando. E o meu filho, ele tem 11 anos e ele tá ansioso para usar o colete. Meu filho, ele é especial, é uma criança maravilhosa, ele tem síndrome de Down e ele tá ansioso para usar esse colete. Tô muito feliz por fazer esse colete para ele. Então, a gente tá finalizando aqui, ó. Eu deixei uma argolinha aqui para mim poder dar o ponto final. Vou dar uma puxada aqui, ó. Então, aqui já deu ponto final. Costurei normalmente. Tô dando mais uma puxadinha, agora nós vamos recortar. E aí, vai ficar esse pedaço aqui, eu vou esconder, vou dar um nozinho e vou cortar. Tá? Então, ó, aqui a peça está no avesso, tá, pessoal? Então, eu costurei essa parte aqui do avesso. Depois tem que virar e fazer a costura também lá do lado direito. Deixa eu abrir aqui do lado direito. Olha lá, ó. Tá ficando bem bacana o colete. Ó, aí tem que costurar essa parte aqui, tá vendo? Aí, vocês vão fazer a mesma coisa, ó. Vocês vão posicionar e vocês vão costurar esse lado aqui, igual eu fiz do lado do avesso, tá? Bem aqui. Fiz a costura aqui no centro da gola. Olha como ficou o colete. Terminamos a gola. Agora, eu vou abrir a peça, porque nós vamos levantar os pontos para fazer o acabamento da cava da manga. Como foi feito na gola, eu vou fazer aqui nessa cava. Então, vou levantar os pontos aqui. Então, vou pegar um pedaço de fio. Aqui, eu vou fazer a cor cinza. Vou utilizar a agulha de crochê. E vou fazer a mesma coisa, pessoal, que foi feito na cava da gola. Então, ó, vou puxar lá o primeiro ponto. Escapou. Vou puxar novamente. Aí, eu vou fazer um ponto baixo para ficar firminho. Vou puxar. Seguro o primeiro ponto. Aí, a agulha tava longe. Vou pegar aqui a agulha. Coloco a agulha de tricô. O ponto tá firminho? Aí, eu vou pegar aqui a agulha de crochê e vou puxar o segundo ponto. Ó, o fio passa por dentro. Solto e coloco a agulha de tricô dentro desse ponto. E assim eu vou fazendo até o final da cava. Levantei os pontos, agora eu vou ajeitar a agulha e eu vou começar o acabamento. Nós vamos também fazer o ponto barra 2x2, tá? Então, o primeiro ponto é o ponto de borda. O próximo ponto, vou fazer em ponto meia. Vou fazer mais um meia. Coloco o fio para frente.
Vou fazer um ponto tricô, outro ponto tricô. O fio para trás. Olha como tá ficando. Vou fazer um ponto meia, mais um ponto meia. E assim sucessivamente até o final dessa carreira. Quando chegar no final da carreira, eu vou virar o trabalho e eu vou continuar tricotando no ponto barra 2x2, até atingir 3 centímetros. Eu poderia fazer com 4, mas eu acho que fica muito grosso. Mas aí fica ao gosto, tá? Eu vou fazer com 3 centímetros. Fiz os 3 centímetros, aí eu vou fazer o arremate dos pontos. Terminando, volto e mostro o resultado para vocês. Tricotei os 3 centímetros de barra aqui na cava da manga, ó. Fiz o arremate. Ó como ficou o arremate na última carreira. Agora, eu vou dobrar a peça para vocês poderem ver do lado direito. E esse aqui é o resultado, ó. Então, a manga ficou com esse resultado. Eu fiz em 3 centímetros, tá? Barra 2x2. Aí, vocês vão repetir o mesmo processo aqui desse lado aqui, ó. A mesma coisa vocês vão fazer desse lado, tá? Não tem segredo. Vou virar aqui a peça novamente no avesso e com a agulha de crochê eu vou costurar as laterais. Eu vou dar sequência aqui no trabalho e também vou acelerar o vídeo para não ficar muito comprido. Terminando a costura, nós vamos ver o resultado. Terminei a costura, a peça tá ainda do avesso. Olha como ficou aqui a costura. Eu fiz em ponto baixo e também escondi aqueles pedaços de fio. Então, o resultado é esse do lado do avesso, tá? A costura ficou bem firme. Vou virar aqui do lado direito. Olha aqui o lado direito. Ó, ficou bem certinho, faixa com faixa. Não ficou buraco. Então, é esse o resultado. Vocês vão repetir esse processo do outro lado do colete. Vamos continuar aqui trabalhando nesse colete para a gente poder concluir essa peça. Então, aqui está o colete, eu já terminei a costura dos dois lados. Ó, a parte aqui de baixo. A costura ficou bem feita, ficou faixa com faixa. Aqui nós temos a gola, o acabamento da gola, gola feita
no ponto barra 2x2, em 4 centímetros. As mangas eu fiz também em barra 2x2 o ponto, em 3 centímetros. O acabamento por dentro, os fios foram escondidos. A lateral aqui, ó, a costura ficou bem feita também, foi feita em ponto baixo no crochê. Aqui do outro lado também. Então, esse é o resultado da nossa peça. Esse colete é um colete infantil, para uma criança de até 12 anos serve. A altura desse colete é 48 centímetros, tá? E o comprimento dele, 40 centímetros. Graças a Deus, concluímos mais uma peça para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, deem um like, compartilhem. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato comigo através dos comentários. Até mais e um grande abraço.